para essa campanha, amém? Mateus capítulo 7, vamos fazer menção do versículo 7 e do versículo 8, amém? Nosso diácono Gabriel, ele está na direção desse trabalho, que Deus abençoe sua vida grandemente, amém? Todos acharam? Já está aqui na tela também. Quero estar lendo aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Versículo 7 vai nos dizer assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Você vai se assentar glorificando a Deus, exaltando o nome do nosso Deus, que é todo poderoso. E vamos entender um pouquinho sobre, não somente esses dois versículos, que se nós lermos todos esses versículos, nós entendermos que estamos falando da passagem, a continuação, né, do Sermão da Montanha. Isso é muito importante também. Só que eu começo a olhar para esses dois versículos, igreja, e esse pedir, buscar e bater é um convite à oração. Aí eu fiquei muito feliz por esse, convite, né? Porque quando nós falamos essas três palavrinhas, o Senhor está nos convidando a uma oração. Então, esse é o convite, de oração. É a confiança na bondade de Deus. E nós confiamos muito bem no Senhor. Mas isso não significa que Deus, Ele vai realizar tudo aquilo que eu estou pedindo na parte material. Não, não é porque eu estou pedindo que Ele vai ter, fazer toda essa questão, não. Não é isso que a Bíblia vem me falar, e é isso que eu quero passar. Então, assim, Deus Ele vai conceder algumas respostas de oração, mas nem tudo Ele vai permitir. E aí dá um nó, muitas vezes, porque nós temos que entender que se Ele está nos convidando à oração, então quando está falando sobre pedir, buscai e bater, Ele está falando de uma oração profética. E a oração profética depende daquilo que eu conheço de Deus. E a oração profética vai depender também daquilo que eu conheço da palavra do Senhor. Porque quando oramos baseado naquilo que a palavra está me dizendo, eu tenho confiança de que aquilo que eu estou falando com o Senhor será feito conforme a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é conceder tudo aquilo que está na tua palavra. A igreja está entendendo? Que quando nós começamos a fazer a oração profética, eu dou um livre acesso a profetizar aquilo que a Bíblia vai me dizer. Então, quando eu estou orando, baseada na palavra do Senhor, não precisa nem eu falar, Senhor, faça a sua vontade. Ele quer fazer a vontade dEle. A vontade de Deus é cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Por que isso, pastora? Porque muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós estamos pedindo mal. Porque nós não estamos fazendo a oração profética. Como que é a oração profética? É a oração baseada na palavra de Deus. Então, se eu e você conhecem a palavra, a nossa oração tem que ser mencionada mediante aquilo que Ele tem falado conosco. Então, até para orar, nós temos que conhecer a palavra. Porque Deus, Ele não vai dar as coisas de qualquer maneira, irmãos. Deus não vai entregar nada de qualquer maneira, porque simplesmente a Anaís está pedindo. Não, mas quando eu começo a orar profeticamente, irmão, não tem como Ele não fazer, realizar na minha vida o que está escrito na palavra dEle. Então isso aqui eu achei muito maravilhoso, irmãos. Porque até para orar eu preciso conhecer a Deus. Até para mim fazer uma oração eu preciso conhecer a Bíblia. Então não vai adiantar eu estar aqui numa sexta-feira de perseverança, orando a Deus, pedindo, batendo, e às vezes falar assim, Gabriel, é o final da campanha, pedi, bati e nada abriu. Aí eu trago um recado no último dia, porque você não fez a oração profética na sua vida ainda. É simplesmente por isso. Porque para você pedir, você tem que conhecer o Deus que você está pedindo.
E muitas das vezes as pessoas não querem conhecer a Deus. Lá em Isaías 43, versículo 25, é tão extraordinário. Dos teus pecados nem me lembro mais. E o que é mais interessante ainda, que o versículo 26 de Isaías 43, ele vai dizer assim, ó: desperta-me a memória, entre em juízo comigo. Isso aqui é coisa maravilhosa. Apresenta as tuas razões para que eu venha te justificar. Isso aqui é tremendo, meus irmãos, porque desperta. Ele está falando assim para mim e para você nesta noite: desperta-me a memória. Pastora, Deus não esquece. Ele não esquece de nada, mas Ele quer que nós despertamos a memória dEle, acerca da palavra dEle. Você não está entendendo? Desperta a minha memória, entre juízo comigo, em cima daquilo que eu estou pedindo para Ele. Isso aqui é fantástico. Apresenta as tuas razões. Apresenta o que você quer para Deus. É isso que Ele está falando. Para quê? Para que Ele venha te justificar aqui nessa terra. O profeta é lindo em trazer a memória, falando que o Senhor, Ele está falando assim, ó: eu não me lembro mais dos seus pecados. Sabe por que nós ficamos com uma oração mirrada? Porque simplesmente nós chegamos na presença do Senhor mendigando: Senhor, eu errei aqui, eu errei ali. Irmão, você erra toda hora. Só que você começa a mendigar. Não, vamos fazer oração profética. Desperta a memória, para que Ele venha trazer em juízo, junto com você. Apresenta a Ele a sua razão, para que Ele venha te justificar nessa terra. Isso aqui é fantástico, irmãos. Por isso que eu começo a entender: pedir, buscar e bater. Meus irmãos, a chave está ali. Dá glória a Deus do Senhor, aleluia. Nós temos a chave da vitória, mas não sabemos usar a igreja. Nós temos a palavra do Senhor, mas muitas das vezes não sabemos usar. E aí eu estou dentro de uma campanha sobre perseverança. E aí o Senhor, o Espírito Santo, Ele ministrou isso algo para mim. Porque as pessoas têm que aprender a fazer as orações proféticas. E como que é a oração profética, pastora? É onde a palavra de Deus me dá, sabe, sabedoria para mim entender o que está escrito aqui. Aí eu posso pedir, porque não é conforme eu querer, é conforme a palavra do Senhor, que aí Ele vai realizar. Aí eu comecei a buscar, eu falei: Senhor, já que é uma noite de perseverança, e nós estamos numa sexta-feira de perseverança, persistir, então não podemos desistir, amém? Mas aí eu começo a entender que para crer que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na minha vida, eu tenho que conhecer verdadeiramente aquilo que eu quero. Porque tem cristão que não sabe nem o que quer da vida. Tem pessoas que vêm para uma sexta-feira de perseverança, mas ele não sabe nem como que ele vai perseverar. Ele não está entendendo nem o que está acontecendo na vida dele. Irmãos, primeiramente, para Deus começar a te ouvir, você precisa saber primeiramente quem é Deus para você. Será que você está materializando um Deus que você só vai pedir, vai ter que buscar, vai bater, e você acha que Ele tem o direito de abrir todas as portas? Perseverar, irmãos, é no momento onde a crise vai chegar, mas você está ali, ó, fiel é Ele que fez a promessa. E aí olhando aqui eu comecei a entender: Senhor, eu preciso trazer também um texto que vai trazer para fechar essa questão, essa noite de perseverança. O Espírito Santo ministrou no meu coração, lá em Gênesis capítulo 26. O que vai falar, pastora, lá em Gênesis capítulo 26? Vai falar exatamente de uma pessoa que perseverou no momento que ele estava passando uma situação difícil, no momento que ele estava passando uma situação de humilhação. Aí eu falo que é tão interessante que o cristão, ele começa a perseverar quando tudo está bem. Mas quando a situação vira a chave ao contrária, ele para, ele desiste, ele não quer orar, ele não quer mais buscar. E aí eu estou vendo alguém que simplesmente tem uma chamada de Deus, porque simplesmente a sua caminhada, a sua trajetória tem tudo a ver com uma noite de perseverança. Pastora, de quem está falando? Estou falando de Isaac. Isaac, naquele momento que veio uma grande fome naquele local, a vontade dele era de sair daquele ambiente, um lugar que simplesmente estava te faltando alimento, porque a fome na terra era grande.
E quem é que quer permanecer no mesmo lugar quando a fome bate? Quem é que quer permanecer no lugar aonde a seca chega, nada que você produz vai florescer? A sua vontade é sair correndo. Isaac, o pensamento dele era esse. Até no momento que o Senhor apareceu para ele e falou para ele: permaneça no mesmo lugar. A questão é permanecer, ter perseverança, aonde você está vendo que tudo não está acontecendo nada. Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para a sua família, você vai olhar para os seus projetos, você vai olhar para a sua vida financeira, você vai olhar para a sua empresa e de repente parece que está dando tudo errado. Aí você ouve Deus falar, você vai ficar na minha direção, você vai ficar aonde eu estou falando para você ficar. Isso é você perseverar, irmãos. É quando você quer fazer alguma coisa e Deus fala: não, a partir de agora você vai ficar, não desça essa terra do Egito, fica na terra que eu te disser. É andar na direção de Deus, independente do que você está enxergando. Só que nós cristãos, quando nós vemos uma dificuldade ali, nós muitas das vezes pegamos esse lado e viemos para cá, porque é mais fácil a gente sair da situação do que enfrentar. Muitas das vezes nós empurramos com a barriga a situação que já era muito tempo para ter resolvido. E aí nós entendemos que Isaac, ele permanece por quê? Porque Deus fala que vai ser com ele, porque Deus faz uma promessa para ele. Então simplesmente ele entende. Só que você vem para a igreja, você escuta a palavra do Senhor, Deus vai falando para você que Deus é com você, Deus vai falando com você, que Deus vai caminhar junto com você, que vai fazer a sua terra multiplicar, que vai fazer a sua terra dar fruto. Aí simplesmente você fala: eu não aguento, eu vou. Você não persevera. E quantos cristãos estão passando por essa questão de não saber perseverar no momento da crise? Pastora, mas hoje é noite de perseverança. Mas eu estou falando sobre perseverança. Eu estou falando do momento que você muitas vezes, você quer sair do ambiente porque para você não dá mais fruto. Mas quem falou que num ambiente que não está dando fruto, e se Deus está falando para você ficar, é porque Ele tem uma condição de mudar a sua história. Pela palavra dEle, Ele pode mudar o cenário. Quando que é isso, pastora? Quando você começar a fazer a oração profética e profetizar na tua vida aquilo que Deus já falou. Só que muitas vezes nós esquecemos que Deus fala. Muitas vezes nós simplesmente esquecemos que Deus fala assim para nós, assim: olha, eu estou contigo e vou te abençoar. Na hora da crise você esquece isso. E aí eu começo a entender que Isaac, ele permaneceu, ele ficou. Só que quando Deus fala, irmãos, isso que eu achei interessante, quando Deus fala que Ele vai nos abençoar, ainda que é no local improvável, Deus, Ele é tão extraordinário que Ele muda todo um cenário para abençoar. Porque naquela mesma terra, Isaac começou a dar alimento para os seus animais. Isaac começou a prosperar. Dentro de pouco tempo, Isaac ele estava crescendo sobre aquele lugar. E aí é tão interessante que quando vem o crescimento, aonde muitas vezes as pessoas não estão vendo nada, mas Deus já falou com você e você permanece. Aonde as pessoas começam a ver o crescimento, gera também a inveja. E nisso de gerar a inveja, é onde nós começamos a entender. E ali a Bíblia vai me dizer para mim e para você hoje, que simplesmente Abimeleque chama Isaac e diz: sai daqui. Porque quando você começa a prosperar no lugar onde ninguém dava nada, gera inimizade, contenda, intriga, divisão entre a família até. Quando muitas das vezes você começa a produzir, a multiplicar, porque a palavra do Senhor, é por isso que eu estou falando que a nossa oração tem que ser profética. Simplesmente Isaac estava ali e Deus falou para ele: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. É ele se agarrar naquilo. Deus não já profetizou quantas coisas na sua vida e você deixou passar batido? Diante de alguma situação você simplesmente esqueceu. Mas Deus não esquece da promessa que Ele fez para mim e para você. E aí nós começamos a entender que mediante toda essa questão, Isaac ele tem que sair daquele ambiente.
E por ele sair daquele ambiente, porque gerou inimizade sobre a vida daquele povo, ele vai para outro local, ele semeou, ele teve terra, ele recolheu várias coisas dentro de pouco tempo, 1 ano mais ou menos. E quando ele sai daquele ambiente, ele vai começar a cavar poços. Essa palavra é muito conhecida. E quando Isaac começa a cavar aqueles poços, sempre aparecia alguém e falava: esse poço é meu. Sabe aquele período que você, aquele momento que você batalha, você luta, você pede, você bate, a porta se abre, mas de repente alguém fala assim: não, isso aqui é meu. Tira o doce da criança, sabe? E ali Isaac começa, ele sai daquele ambiente e ele começa novamente a cavar os poços. E novamente alguém fala: isso daqui, esse poço é nosso. Sabe o que é isso? É onde eu entendi o Espírito Santo falando: a perseverança de Isaac. Porque mediante alguns poços que ele estava cavando, porque sem água ele não conseguiria manter os seus animais e aquilo que Deus já tinha multiplicado sobre sua mão. Mas mesmo assim, ele estava perseverando na caminhada e no ambiente que Deus falou para ele permanecer. E sabe o que é isso? Eu começo a entender que muitas vezes quando nós recebemos um não, nós desistimos na primeira hora. Só que ele manteve o seu pensamento e a sua atitude e a sua convicção que Deus era com ele e continuou cavando os poços. Sabe o que Deus está falando? Eu não sei quantos não você já recebeu, mas é para você continuar, porque na hora certa eu levantarei e abençoarei a sua descendência. É noite de perseverança, então você tem que perseverar. E eu nem sei de que maneira você entrou aqui hoje. Eu não sei como que está seu coração, muito menos a sua casa, a sua família, os seus negócios. Mas se Deus falou que você vai semear nessa terra, você vai semear nessa terra, porque é palavra. Porque essa noite é noite de perseverança. E a oração dessa noite é a oração profética, é conforme a palavra do Senhor. Então nós vamos despertar a memória de Deus em situação que muitas vezes já estava parada. Essa é a palavra do Senhor. E o Isaac, ele começa com a sua perseverança. Ele persevera porque a palavra do Senhor foi: eu estarei contigo. Sabe daquele momento que parece que você tem que largar tudo, e aí você lembra Deus falar com você: eu serei contigo. Irmão, quando Deus fala isso, não tem problema se o mundo virou as costas para você, meu irmão. Se Deus falou que Ele era contigo, e aqui foi palavra do Senhor: eu estarei contigo. Então Ele está falando assim: persevera, porque eu irei multiplicar. Persevera, porque eu não vou te abandonar. Persevera, porque sou eu que vou fazer. Persevera, porque as tuas causas sou eu que estou lutando. Persevera, porque esse diagnóstico sou eu que vou mudar. Persevera, porque essa porta não vai fechar. Aleluias. É para nós perseverarmos, irmãos, independente que estão se levantando, independente da situação que está traçada, persevera no Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vem falando comigo e com você: eu irei contigo. Irmãos, quando a gente toma essa palavra, nós falamos assim: ninguém segura. Sabe por que tem muito cristão parado? Porque ele não toma posse daquilo que Deus tem falado para ele. No momento do culto, aquele momento parece que enche, mas da porta para lá você tem que sair com Ele. Ele falou que é comigo, então vamos para cima, Senhor. O Senhor falou que é comigo, então caminha comigo, Senhor. Isso é palavra, é promessa de Deus na minha e na sua vida, irmãos. E aí eu começo a entender essa perseverança. Então nós não temos que paralisar. E aí ele vai lá, ele cava poços. E é tão interessante que mediante esse cavar de poços, cada um, irmãos, eu não quero nem entrar tanto nessa questão. Só que vai chegar um momento que ainda que os pastores de Gerar, eles contenderam com os pastores de Isaac, ele continuava. E aí nesse dele continuar, ele abre mais um poço. Esse poço se chama Eziquim, significa contenda. Tem coisas que Deus vai permitir
pessoas tirarem da sua vida, porque está trazendo muita contenda sobre a sua vida. Esse poço, o significado desse nome significa contenda. Ele vai lá, cava outro poço. Tomaram de novo, Sitna. Como é esse nome, pastora? Inimizade. Quantas famílias estão se tornando inimigas? Quantas pessoas estão se tornando contendeiras entre si? Se essa noite é noite de perseverança, o que Deus fala ao meu coração, que o Espírito Santo fala através dessa palavra, tem situação que Deus vai começar a tirar do seu caminho. Não se preocupa não, é para você continuar cavando os poços, porque vai ter vitória e vai ter resposta. Mas aquilo que Ele vai tirar da sua vida é contenda, é inimizade, é simplesmente situações que estavam embaraçosas. Você acha que mas nem tudo que parece é. Porque nós se misturamos com muita coisa, achando que porque é nosso. Não, foi Abraão que abriu esse poço, então eu vou. Isaac, você não vai ver hora nenhuma ele brigando por aqueles poços. Aí tem cristão que Deus está tirando e ele está brigando para poder adquirir. Deus está tirando dele, ele está brigando. Até o momento que Deus vai falar assim, mas é poço de contenda, você quer? É poço de inimizade, você quer? Tem hora, irmãos, que Deus começa a tirar coisas da nossa vida. Tem hora que Ele começa a fazer uma seleção sobre o nosso rol de amizade. Tem hora que Ele começa, é família, é abençoado, mas cada um no seu quadrado. Eu vou falar porque Deus está mandando. Tem situação que você tem que começar a entender se é Deus que está tirando. Porque nem tudo é o adversário, irmãos. Vamos ser crente, né? Se você está com a vida no altar de Deus, qualquer coisinha foi diabo. Irmão, peraí. Você é movido também pelas suas emoções, amém ou não amém? Tem coisa que você está fazendo que é errado. E está colocando culpa no diabo. Não estou aqui para defender ele não, irmão. Misericórdia é isso. Deixa ele para lá, queimar no inferno. Mas tem coisa que é você. Tem coisa que é tua língua. Tem coisa que é você. As pessoas estão tirando de você e você está querendo amizade. Irmão. Tem amizade, a palavra do Senhor é linda. Eu até falo nas quarta-feiras, né? Amizade, né? Com o mundo. É inimizade com Deus, né, meu irmão? E aí Deus começa a selecionar coisas e nós murmuramos. Mas aí eu vejo aqui dentro dessa palavra, do capítulo 26, o homem que em meio algumas dificuldades na vida, um homem que em meio à humilhação resolveu confiar no Senhor e não desistir, irmãos. A questão é que muitas vezes nós estamos desistindo rápido demais. Nós temos que lutar mais pelas coisas que nós queremos da parte do Senhor. E aí é tão interessante que Ele abre o último poço. Aquele poço que Ele abre é o poço que Ele estabelece como dele. Por quê, pastora? Esse nome Ele dá Reobote, lugar espaçoso. Isso aqui é tão extraordinário, porque todos aqueles poços que era de contenda, aí agora Ele chegou no limite, Ele cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam. Por quê, irmãos? Deus Ele permite situação até o limite dele. A igreja não entendeu. Na hora que ele estava cavando os poços, teve briga com os outros pastores, teve divisão. E ali Deus não se movimentou. Porque aí Deus deixa lá, Isaac, deixa lá. Mas chegou um momento que Deus falou assim, agora esse daqui não. Esse aqui você vai por direito. Esse aqui você vai cavar e é seu. Por quê? Assim que ele cavou o Sitna, eles foram lá e tomaram dele também. Não falou nada. Aí partiu ele dali, já que é de vocês, então tudo bem, eu vou para outro canto. Sabe o que é isso? Não é o local. A bênção está com você. Não é o local. Aonde Isaac estava indo, a bênção estava com ele. Como que foi a palavra do Senhor? Isaac, aonde eu vou te mandar, eu vou te
abençoar você e a sua descendência. Então, aquele povo, Abimeleque estava pensando assim: nossa, mas onde ele coloca a mão acontece alguma coisa. Ele acha um lugar estratégico. Aquele poço é estratégia. Não, não era estratégia. Aonde Isaac ia, a bênção estava com ele. Você tem a marca da promessa, meu irmão. Aonde você colocar os teus pés, você será abençoado. Você vai abrir porta. Onde você colocar os seus pés, você tem que entender que a bênção está sobre você, não é o lugar. Aleluias. Oh, louvado seja o Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Nós temos a certeza que Deus fala assim: quando eu falo que eu vou abençoar, oh, irmão, é onde você colocar o seu pezinho. Dá uma olhadinha para o seu pezinho. Vou fazer de doido. Dá uma olhadinha para o seu pezinho. É esse seu pezinho que onde você colocar a bênção vai com você. Ela não vai ficar lá atrás, irmão. Ela vai com você. Aleluias. Esse Deus é maravilhoso, é noite de perseverança. E devemos perseverar e entender que Deus já nos abençoou, irmãos. Aí o cenário pode dizer assim: ah, foi o lugar, foi a opção. Abriu a loja ali. Não é que abriu a loja ali, a bênção está sobre você. Não é, irmãos. Pode até querer o ponto. Eita, pode até querer o ponto, mas a bênção está com você. Não precisa ter medo. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, a bênção está sobre você. Olha o que Deus está falando comigo e com você hoje. Quer tomar de você, toma. Não é o lugar não, igreja. Não é aquele lugar não. É aonde você for. Pode olhar, pode alcançar, porque a bênção está sobre esta igreja. Aleluias. Oh, se tua bênção, aleluias. Deus é maravilhoso. Satanás pensa que vai dar rasteira em crente, achando que você vai parar. Não, irmão. Aonde você abrir, aonde você colocar as tuas mãos, é abençoado. Sabe aqueles crentes doidos? Antes de sair, coloca a mão em cima, coloca a mão nos braços, coloca a mão nos pés. A bênção está sobre nós. E muitas vezes nós não estamos perseverando em cima dessa bênção. Aí é tão interessante que ele abre esse poço. E esse poço agora vai se chamar de Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperarei nesta terra. Dali ele subiu para Betseba. O que vai acontecer aqui? O lugar espaçoso. Ô irmão, Deus te tirar do lugar pequeno para colocar você agora num lugar espaçoso, hein? Coisa linda. O significado de Reobote: lugar espaçoso, lugar de paz, aonde as lutas, contendas cessaram e um espaço gerou de crescimento, de prosperidade. Sabe por quê? Aqueles outros poços, Deus estava falando assim: eu sei que aquilo lá era seu, era de Abraão, era da tua descendência, mas não tem problema não. Ainda que o inimigo acha que está tomando alguma coisa de você, eu tenho o melhor para a sua vida. Eu tenho lugar de prosperidade, eu tenho lugar de paz, eu não tenho lugar de contenda, porque aonde a contenda o Senhor não opera. Então deixa Ele tirar o que tiver que tirar, mas que Ele venha prosperar na minha e na sua vida. Ele vai, porque Ele persevera, e nós iremos perseverar. E aqui é extraordinário, porque eu começo a entender que Deus, Ele é tão extraordinário que Ele, em cima disso, Ele nos dá uma lição. Então, quando eu comecei a ministrar isso, essa palavra do Senhor acerca do pedir, buscai, batei, é justamente sobre isso. Não fugindo da direção que foi me dada, mas entender que para nós pedirmos, para nós batermos e para que essas portas se abram, nós temos que perseverar em oração. Nós temos que entender aquilo que Deus já determinou para mim e para a tua vida. Pastora, mas o que Deus já determinou para mim e para a sua vida? Reobote, lugar de paz, lugar de crescimento, lugar que as tendas vão se abrir. Por que isso? Porque aquilo que estava parado na tua vida, Deus vai trazer mudança para você entender que você tem um Deus. Aleluias! E hoje eu vim ser boca de Deus sobre essa igreja. Levanta tuas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta tuas mãos, porque hoje é noite de perseverança. E haverá crescimento, prosperidade, haverá paz, haverá saúde, pela palavra do Senhor.
pela palavra do Senhor, pedi, batei, abris-vos-á. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Pastor, eu não entendi o que Deus está falando. Ele está falando que haverá, ainda que estava em tempo de contenda, haverá novidade de vida para minha igreja, porque eu não vim aqui nessa noite para falar que a sua vida vai ficar estagnada, não. Deus tem o melhor, Reobote para nossas vidas, Reobote para essa igreja, aonde não havia saída, Deus vai enlarguecer as tendas, aleluias, oh glória, aleluias. E aí nós começamos a entender o que é pedir, o que é bater e o que é abrir-se-vos-á. Nós precisamos conhecer o dono da palavra, para que nós possamos ter ousadia para pedir algo para Ele. E Deus essa noite está sendo maravilhoso. E aonde o Espírito Santo falou, minha filha, fala para o povo, é oração profética. Qual a oração profética? É mencionar a minha palavra. A oração profética eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. A oração profética que o Senhor está falando é Reobote. É nós orarmos, Senhor, Reobote na minha vida. Faz a palavra do Senhor, porque Deus, Ele não volta naquilo que Ele pronunciou. Eu não estou falando de profecia de dedo na cara, eu estou falando de profecia dentro da palavra. E se Ele falou que é lugar de paz, haverá lugar de paz. E se Ele falou que vamos caminhar para um lugar festejante, vamos caminhar. É nós olharmos para a Bíblia e entender que nós iremos possuir tudo aquilo que Ele está falando sobre a tua palavra. Então que nessa noite nós venhamos despertar a memória do Senhor. Por que isso, pastora? Porque a palavra dele me falou dessa forma. Desperte a minha memória, para que traga em juízo junto, para que eu possa justificar nesta terra. Então sabe o que é isso? É você ler a palavra do Senhor? Não, é você orar a palavra do Senhor. Quando nós começamos a orar a palavra do Senhor, meu pastor, é onde Ele começa a falar conosco. É a minha palavra que ela está orando. Então não tem como Deus não realizar. É por isso que muitos não recebem, porque só quer pedir, mas nem sabe de que maneira tem que pedir. Pede falando a palavra do Senhor, aleluias. Pastora, que tipo de oração doida é essa? É oração doida para crente, irmãos. É oração profética, onde nós podemos abrir a palavra do Senhor e mergulhar na tua presença e falar: Senhor, a tua palavra fala que vai multiplicar. Então pela palavra Ele multiplica. Quero chamar os levitas, se coloca de pé. Irmãos, eu quero que você saia nessa noite em posse de vitória desta casa, e que nós venhamos entender aquilo que nesse encerramento de campanha, aquilo que o Senhor está falando comigo e com a tua vida, e o que o Senhor está falando comigo e com a tua vida. Tem hora que eu vou começar a tirar algumas coisas, eu vou organizar algumas coisas, eu vou organizar algumas casas, e a casa é dentro de nós, porque muitas vezes é dentro de nós que está uma bagunça. E o Senhor me trouxe aqui para falar: eu tenho a cura, eu tenho a mudança sobre essa igreja, eu tenho a multiplicação. Mas você tem que começar a orar profeticamente, profetizando através da minha palavra, porque a palavra ainda que livra, a palavra ainda que resgata, a palavra é ainda que muda a história e transforma a vida do homem e de uma mulher. A palavra ainda é o nosso alicerce, a palavra ainda vai tirando a angústia, a palavra ainda é o suprimento da nossa vida. Essa é a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus, pastora? É a palavra que me deixa de pé cada dia. É a palavra que quando eu estou angustiado, é Ele que vai me ouvir. É a palavra de Deus no momento que eu estou com enfermidade. Ele fala: clama-me e respondei-te-ei, e anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A palavra de Deus ainda vem me condicionando a ficar de pé. A palavra de Deus tem que ser o alimento da vida do cristão. Sem a palavra de Deus, o cristão não vive.
Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado. Haverá crescimento, haverá prosperidade nesta casa, porque esta é a palavra viva do Senhor. Irmãos, nós não podemos andar nesse mundo como se nós pertencesse. Temos que andar como se só fosse um visitante dessa terra, e ousar buscar mais o céu e falar: Senhor, eu verdadeiramente conheço a tua palavra, e eu vou usar as armaduras da palavra, revestimento da palavra, para que eu possa continuar marchando. Sabe o que é isso, irmãos? No tempo de escassez, Deus ainda tem a provisão. No tempo das perdas, Deus ainda tem a provisão. Isaac estava humilhado. Cada hora, você imagina, conjecturando quantas pessoas não estavam rindo dele. Permaneceu ali, e porque ele foi obediente à palavra do Senhor. E muitas vezes nós queremos ficar mudando para lá e para cá. Calma, escuta primeiro a voz do Senhor. E ali ele ainda humilhado, e alguém vai lá, toma os poços, e ele fala que é meu. Sabe quando você está já para dar um passo a mais, e alguém fala: não, isso aí você não tem direito nenhum. Muitas das vezes você está sendo roubado por alguma circunstância, mas Deus manda eu te dizer: fica tranquilo, porque rebote vai chegar na tua vida. E quando você abrir esse poço, nada mais vai te segurar, porque a água é sua, e essa água é aquela que jorra do trono do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra que o Senhor está falando conosco? Que essa noite nós possamos perseverar, confiante, persistir. Não é tempo de nós pararmos, não é tempo de nós ficarmos cochilando em dois pensamentos. É tempo de avançarmos no Senhor. Aleluias. Oh, aleluia. Pode louvar. Oh, glórias. Aleluias. O Senhor está aqui, igreja.